Chega ao tribunal, o tribunal confirma a extinção do processo sem julgamento de mérito por indeferimento da petição inicial, transitou em julgado, o réu não foi incomodado, a causa foi decidida rapidamente, e este é o espírito da reforma. Só? Para melhor exame. Aí o Pergues veio e assentou que tem interesse em se pronunciar nesse processo. Sim, ele queria contrarrazar o agravo. Agora, o que havia, a minha dificuldade, presidente, em implementar a interpretação conforme é única. Porque a interpretação conforme, segundo pelo menos o que eu percebi, restabelece a letra expressa do 296. Mas não a proposta do juiz Mas Peluso. com essa interpretação. Com essa De interpretação. que Interposta a aquela decisão apelação. do juiz, confirmando ou não, como se ocorre, por exemplo, no agravo, que é um recurso de retratação, e essa tem uma apelação de retratação, com previsão explícita de retratação, há de dar-se depois de ouvidas as partes. Ouvida a parte contrária. Resolveu o problema. Ô, presidente, então eu faria Mas uma aí segunda nós proposta. restabelecemos a Que esta disciplina interpretação do 296, a disciplina valesse apenas primitiva. para o caso de prescrição e decadência, Eu vou em ler- que eu vou o ler indeferimento é artigo com julgamento de mérito. 296. Já foi objeto até de Eu decisão vou do ler Tribunal o de Alçada. artigo essa 296 na redação Nesse caso, primitiva. isso podia né? estender. O 296 na redação primitiva, né? E, a meu ver, ele era sábio. Se o autor apelar da sentença de indeferimento da petição inicial, o despacho que recebeu o recurso mandará, aí sim, aqui nós temos a relação processual estabelecida, mandará citar o réu para acompanhá-lo. Mas essa proposta agora da interpretação conforme. Sim, mas então, na verdade, aí nós estamos então declarando que a lei, se então, é seu 296, na redação atual, revogou esse artigo, O e se restabelecimento nós entendemos que ele conflita parágrafo com o contraditório, restabeleceu o que está aqui. que seria a consequência da E tem inconstitucionalidade. outro parágrafo seguinte, não? Eu nunca vi, presidente, interpretação conforme para restabelecer ipsis literis a norma revogada. É algo que eu não conheço. Ministro, Tem algum vocês me outro- permitem? outra Eu vou pedir licença, ministro, para insistir nesse ponto de vista, porque é clara hoje, ele precisa dizer, a verificação de que o sistema processual brasileiro é um sistema processual congestionado. A redação primitiva era exatamente essa recordada pelo eminente ministro relator. O que se verificou na prática durante a vigência dessa redação primitiva? Que 98% dos casos, os indeferimentos da petição inicial comportavam a apelação que se reiterada e sistematicamente se negava provimento, e com o agravante de obrigar o réu a contratar advogado, a entrar nos autos, contestar, para que o tribunal diga, não, realmente a petição inicial é inepta. O que presidiu o espírito da mudança da norma? Foi exatamente simplificar o processo e economizar custo, e não apenas custo, mas economizar também movimentação de outras pessoas, permitindo que a petição inicial possa ser indeferida sem participação do réu, porque, salvo o caso de prescrição e decadência, que o juiz pode reconhecer já na petição inicial, não há, ou resumidamente, só o de decadência, na verdade, não há coisa julgada e que, portanto, não há prejuízo nem para o autor, nem prejuízo do réu. A proposta de nós declararmos inconstitucional retira exatamente a tentativa de simplificação do sistema recursal e a tentativa de Ministro, não alargar o âmbito de controvérsia Vossa maior, Excelência de mesmo não admite ocupar o Poder que em Judiciário. 2% tem-se a reversão do quadro. E aí? Mas o réu é citado e vai contestar porque não E há o preclusão. juízo vai apreciar a decisão do Supremo Tribunal Federal? Mas vai ter que Vai caçar, retirar do cenário jurídico a decisão do Supremo Tribunal Federal? Mas, ministro, se ele tiver concluído que não há impossibilidade jurídica do pedido, Ministro, já que é a matéria de vamos fundo pensar do numa caso? outra hipótese, porque o problema vai se reproduzir O em outra argumento área. eu sei que é um Numa tanto hipótese, quanto quase não, ad uma hipótese terrorum, mas- que tenha sido a inicial indeferida, não por impossibilidade jurídica do pedido, cujo conceito, na verdade, tangencia o mérito, porque o reconhecimento de impossibilidade jurídica é uma profunda decisão de mérito, embora o sistema processual seja outro,
Suponhamos uma extinção do processo e indeferimento da petição inicial por qualquer outro motivo menos grave do que esse, Deve menos ser grave. formal, Isto chega ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal diz que a petição inicial é inepta. O autor não pode repropor a ação? Pode repropor a ação. O próprio autor pode reprovocar a discussão, porque não há coisa julgada, não há impedimento, ele pode O que eu não consigo conceber é que se julgue, após preclusão, pela segunda vez, a matéria no mesmo processo. Mas em outro, eu estou pensando em outro, ministro. Sim, no outro. Para Mas demonstrar não é para o Vossa caso. Excelência que o problema é o Não mesmo. é o caso. Nesse problema é o caso, o que mesmo. nós temos com a subida do extraordinário, é possível que o Supremo diga que não há impossibilidade jurídica. Sim, mas eu estou dizendo que o pior ainda é que o Deferida inicial pela instância superior, o processo tem o seu curso. Aí cita-se o réu, que vem e pode dizer, não, o Supremo está errado. E aí isso vai definir se o Supremo está ou não errado. É interessante. Agora, que isso é tumultuário, Vossa Excelência me permite, é. Tanto que simulamos, no processo penal, simulamos a necessidade de citar-se o réu no recurso contra a rejeição liminar da denúncia, que pode ser por inépcia. Sim, mas o processo penal tem particularidades e é diverso do ponto de vista, vamos dizer, sistemático do Código de Processo Civil, em que as decisões de carência de ação, ou melhor, de extinção do processo sem julgamento de mérito, e por isso eu excluo a hipótese que o presidente levantou, que o ministro-presidente levantou, porque na hipótese que Sua Excelência levantou, o caso é de decadência, e de decadência o 269 é expresso, confere o mesmo efeito de jurisdição de mérito. Os outros casos todos, pelo sistema do Código, não fazem coisa julgada material e, portanto, não impedem a repropositura da ação. Ora, se não impede a repropositura da ação, que é o fato mais grave, sob todos os pontos de vista, não pode impedir um fato menos grave, que é a rediscussão por parte daquele que não participava do processo quando a decisão foi tomada. E foi tomada sem a participação e os argumentos desta parte. Em outras palavras, o que o sistema está dizendo é que o réu pode trazer argumentos que até a Suprema Corte não conhecia. E, portanto, tem que lhe ser dada a oportunidade de demonstrar que aquela primeira decisão, tomada sem a sua participação e sem os seus argumentos, estava errada, como sucede comumente, porque todos erramos, inclusive esta Corte. Mas, ministro, erramos sim, que venha a rescisória se tratar de uma decisão de mérito. Você está propondo um Que tipo... venha a rescisória a ser julgada pelo Supremo, mas jamais apreciada uma matéria pelo juízo, Esta presidente. contestação... É uma inversão tumultuária. Senhor ministro, creio que a matéria está discutida, a posição do ministro Marco Aurélio, no sentido da, aspas, repristinação da legislação anterior, no sentido de que seja citado o réu para acompanhar o recurso, não para contestar, para acompanhar o recurso de apelação que indeferiu a petição inicial. Primitiva, depois de provida a Exatamente. apelação, ele terá o prazo para responder e, portanto, Sim, claro, para aí contestar. recomeça o processo de novo. Já o ministro Peluso entende de que poderia dar uma interpretação conforme para dizer que a matéria não, ele dá uma interpretação conforme para que explicitar de que, na hipótese do parágrafo único, não há coisa julgada e não preclui a matéria objeto da decisão que indeferiu a petição inicial e que depois veio a ser reformada. Em matéria de prescrição e decadência. Salvo... Não precisa de todos. Né? Todos, porque aí já poderá vir outros Também argumentos, prescrição e etc. decadência. Uma série de outros argumentos. Ministro Eu Asdrubal. acompanho a manifestação, o voto do Ministro Peluso. Ministro Joaquim Eu Barbosa. também. Peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas também acompanho a proposição do ministro Peluso. Data vênia do eminente ministro relator, eu acompanho a divergência. Ministro Alegrense. Também eu, presidente. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Também eu Veloso. estou divergência. Divergência, ministro... Eu também, senhor presidente. A princípio, eu fiquei impressionado com os argumentos expostos pelo eminente ministro Marco Aurélio, mas eu entendo que a proposta feita pelo eminente ministro Peluso concilia exatamente todos os interesses e os valores em jogo e as razões que levaram o legislador a simplificar o procedimento dessa. Ministro pertence? Eu peço vênia para acompanhar o ministro Marco Aurélio, na mesma fundamentação lógica da súmula X relativa à rejeição da denúncia.
Eu também acompanho a divergência, considerando uma questão prática referida pelo ministro Peluso, que diz respeito à quantidade de situações que são postas dessa natureza. Portanto, o tribunal conheceu e não desproveu o agravo para declarar, dando interpretação conforme o parágrafo único do artigo 296 do Código de Processo Civil, no sentido de que, decidida a matéria pelo tribunal, não transitará em julgado em relação ao réu, nem a matéria ficar precusa para alegação futura, por parte do réu. É isso, né, ministro Peluso? Redigirá o acordo o ministro César Peluso. Okay. Vencidos o ministro relator, Marco Aurélio, ministro pertence. Ministro Carlos Brito, hoje nós estamos com recursos de várias gerações. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no recurso extraordinário 214.788, agravante União, agravado Magnus Sociedade Previdenciária. Palavra, Excelência. Senhor presidente, a controvérsia refere-se à imunidade tributária de entidade fechada de previdência privada. Artigo 150.6, a linha C da Magna Carta. A ação foi julgada procedente, com base em laudo pericial, que concluiu não ter a autora fins lucrativos. A sentença foi mantida pelo TRF da Primeira Região, que entendeu desnecessário o exame quanto à gratuidade ou não dos serviços prestados pela empresa. O recurso extraordinário da União foi provido pela segunda turma do STF, que levou em consideração o precedente constante do RE 202.700 e a distinção feita pela Carta de Outubro entre Previdência e Assistência Social, artigo 194. A empresa apresentou embargos declaratórios com efeitos modificativos, que foram acolhidos em parte para assentar que a embargante deveria usufruir do benefício a partir de 27 de 11 de 90. Chama atenção para esse aspecto, para essa data. Data a partir da qual as patrocinadoras assumiram a totalidade do custeio do plano de benefícios. De acordo com o laudo feito em primeira instância, considerou a segunda turma que o caso apresentava peculiaridades que justificavam tratamento não ortodoxo em termos processuais. Ou seja, no julgamento dos embargos, a turma afastou o rigor da súmula 279, registrando que, aspas, apesar de não declarado expressamente no acórdão do regional que a hora embargante não cobrava dos empregados contribuição para o custeio dos benefícios, o certo é que essa questão foi posta, aspas fechadas. Advieram, então, embargos de divergência da União e resignada com o revolvimento da matéria de fato e de prova, consistente na análise da eventual gratuidade, quando tal circunstância não tenha sido expressamente enfrentada pelo acordo recorrido. Para demonstrar a alegada divergência, a União juntou dois paradigmas do plenário, da relatoria da eminente ministra Ellen Grace, embargo declaratório nos RS 247-250 e 250-235. Senhor presidente, eu inadmiti os embargos de divergência, por entender que não se tratava da mesma questão de direito, seja no plano material, seja no formal, solucionada de modo diverso pelas decisões postas em confronto. Ou seja, enquanto o acórdão embargado apreciou o mérito da controvérsia para fixar a data a partir da qual deveria incidir o benefício, descumprido ou não o enunciado da súmula 279, os acórdãos paradigmas se recusaram a analisar o fundo da questão, para o fim de conferir se estava correta a assertiva do Tribunal ACO de que o plano de benefícios, naqueles casos, contavam com retribuição mensal dos associados. Entendi que, em última análise, a União reclamava mesmo era da não aplicação da súmula 279 no julgamento dos anteriores embargos declaratórios. Questão semelhante já havia sido enfrentada por esta Corte em face da súmula 280, oportunidade em que não foram conhecidos os embargos de divergências opostos no RE 78.151, relator ministro Nery da Silveira. Pois bem, ainda inconformada, a União interpôs o presente agravo regimental, repisando os argumentos dos embargos. Abre vista ao Procurador-Geral da República e este opinou pelo desprovimento do agravo, por não vislumbrar similitude entre os acórdãos apontados como paradigmas e o acórdão
embargado. O ínclito procurador considerou também que foi excepcional o afastamento da súmula 279 para análise da prova dos autos nos julgamentos anteriores a embargos de declaração. Em suma, este relator e o Ministério Público Federal, no caso, afinam suas vozes pelo mesmo diapasão. Portanto, senhor presidente, não havendo motivo para mudar meu entendimento, nego provimento ao agravo regimental e mantenho a decisão que inadmitiu os embargos de divergência da União. Alguma divergência? Presidente, Senhor Marco Aurélio. os embargos de divergência visam afastar a discrepância, o dissenso, a desinteligência que maior descrédito causa ao judiciário. Visa esse recurso no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, uniformizar a própria jurisprudência. O que nós temos no caso concreto? Nós temos um acórdão da segunda turma que implicou, vou utilizar uma expressão talvez um pouco forte, a mitigação da premissa segundo a qual não se pode, no julgamento do recurso extraordinário, assentar premissa fática que não se encontre no acórdão impugnado. E a turma julgou o recurso interposto. A União logrou trazer nos embargos de divergência aresto paradigma em sentido contrário. Aresto paradigma que proclama que o verbete 279, preserva a natureza jurídica do próprio recurso extraordinário, preserva a qualidade que qualifica esse recurso extraordinário, no que proclama que o recurso extraordinário não serve ao revolvimento da matéria fática. Pelo menos eu percebi dessa forma, que o caso seria um caso especial, seria um caso especial e que, portanto, o verbete não deveria ser empolgado. É o que o ministro Francisco Rezec apontava nesta bancada como o barateamento do recurso extraordinário. Então, presidente, até para que possamos discutir, com a presença, quem sabe, na tribuna, do advogado-geral da União, a matéria, eu peço vênia ao relator, se o meu voto despertar algum interesse no plenário, para prover o agravo interposto e determinar, portanto, o processamento dos embargos de divergência. Alguém acompanha a divergência? O tribunal, por maioria, negou o provimento do agravo. Nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar Mendes. Fosse o relator, não basta. Ministro Gilmar Mendes, mandado de segurança 23.410, impetrante Adailzo Afonso Cohen Correia, impetrado presidente da República. Aqui passou errado, perdão, Vossa Excelência. Houve aqui o nosso auxiliar de mesa, é o mandado de segurança 23.041. Pedido de vista, relator ministro Carlos Veloso, a sua impetrante Alzira de Almeida Pinto da Silva, impetrado presidente da República. Após o voto do senhor ministro Carlos Veloso, relator, indeferindo a ordem, consequentemente cassando a liminar concedida, pediu vista o senhor ministro Gilmar Mendes, ausente justificadamente os senhores ministros Moreira Alves e Celso de Mello. E nesse julgamento, os ministros Gilmar Galvão e Nelson Jobim. Depois, renovado o pedido de vista do senhor Gilmar Mendes, justificadamente dos termos tais, passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, pedido de vista dos autos do mandado de segurança em que a impetrante, ex-chefe da Procuradoria Jurídica do IBAMA, impugna a conclusão de comissão de inquérito que recomendou a cassação de sua aposentadoria. A questão vem assim sintetizada no parecer do Ministério Público, da lavra do Dr. João Batista de Almeida.
Nos termos da inicial, a impetrante ocupou o cargo de chefe da Procuradoria Jurídica do IBAMA, em Florianópolis, entre setembro de 93 e maio de 96. Aduz que a ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do IBAMA em ação proposta pelo sindicato, houve condenação judicial do órgão à correção dos vencimentos de seus servidores pelo percentual do 84,32%. Dessa sentença não foi interposto recurso de apelação, o que resultou no seu trânsito em julgado e no cumprimento da decisão judicial pela autarquia. Posteriormente, instaurou-se sindicância, que concluiu pela necessidade de abertura de processo administrativo disciplinar contra a impetrante, àquela altura já inativada. Com o termo de indiciação, aduz a impetrante que foi enquadrado nos incisos 9 e 15 do artigo 117, no inciso 4 do artigo 132, da Lei 8.112. Este último combinado com os incisos 1 e 2 do artigo 11 da Lei 8429 de 92, por não ter apelado da sentença de mérito, não ter ajuizado agravo de instrumento ou mandado de segurança contra o despacho judicial que estendeu o plano Collor a todos os substituídos da referida ação ordinária ajuizada pelo sindicato de classe, por ter omitido em seu parecer de 11 de 10 de 94 que a extensão determinada pela juíza substituta era divergente da sentença e, por isso, manifestamente ilegal. Por ter recomendado aos servidores do IBAMA, que não constavam da relação anexada à ação ordinária ajuizada pelo sindicato, quando não lhe foi comunicada a suspensão do pagamento de benefício em favor deles, que procurassem providências da entidade de classe no sentido de reverter a situação e assim obedecer-se à decisão judicial. Por não ter, na qualidade de chefe da Procuradoria, tomado as providências para a assinatura do Diário da Justiça, por não ter ajuizado a ação rescisória nos prazos que lhe foram determinados. Segundo suas alegações, encerrado o processo administrativo disciplinar, o relatório final da comissão processante apontou inocente a acusada, impetrante da acusação de perda do prazo da apelação, atribuindo o evento à desorganização e à falta de Diário da Justiça para o acompanhamento dos processos judiciais do IBAMA, propondo à autoridade julgadora que a acusada seja julgada por infringência ao inciso 1º do artigo 116 da Lei 8.112, por não ter sido leal à instituição, por ofensa ao inciso 3 do artigo 116 da Lei 8.112, na observância de normas legais e regulamentares, por violação do inciso 9 do artigo 117 da Lei 8.112, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função, por infringência aos incisos tais e tais. Essa foi a conclusão do relatório? É, da sindicância. Impingindo a nulidade do processo administrativo, alega a impetrante que a indiciação teria ampliado a acusação, visto também estendido ao relatório final, que teria abordado infrações não constantes sequer do termo de indiciação, como a transgressão de não ter sido leal para a Constituição e de não ter observado as normas legais e regulamentares, o que afetaria a ampla defesa. Quanto à perda de prazo de recurso da apelação, sustenta que a impetrante nunca funcionara nesse processo como procuradora autárquica, ainda assim por terra a alegada violação do inciso 15 do artigo 117. Relativamente à suposta extensão indevida da correção remuneratória a todos os servidores do IBAMA, quando o conteúdo sentencial seria de menor abrangência, assevera que a interpretação da decisão judicial, ao se referir aos substituídos do sindicato, atingiria todos os servidores pertencentes à categoria profissional do Sindicato dos Servidores do IBAMA no estado de Santa Catarina. Aduz a impetrante que, de qualquer maneira, considerando que a improbidade do inciso 4º do artigo 132 da Lei 8.112 é dolosa, seria preciso ainda provar que a impetrante deliberadamente, intencionalmente, praticar algum ato de desonestidade imoral para não interpor o agravo, que não foi feito, porque é claro não ter existido nenhum ato desonesto. No tocante à inexistência de assinatura do Diário da Justiça de Santa Catarina para acompanhamento dos feitos, menciona a impetrante que, conforme comprova o depoimento de Gabriel Elcoura, transcrito no próprio relatório, a impetrante já havia solicitado a regularização da assinatura deste jornal. A mesma versão é confirmada pelo depoimento de Maria das Graças Adriana, etc., etc. A ausência de propositura da ação rescisória é justificada pela impetrante da seguinte forma. Outra acusação completamente infundada. A impetrante, em razão do despacho judicial da juíza substituta, que mandou pagar a todos os servidores do IBAMA os já referidos planos, era beneficiária. Portanto, é um quadro de grande confusão. Em consequência, não podia ajuizar a ação rescisória
contra a sentença que a beneficiava, em razão de, na técnica processual, ser parte interessada. Essa situação basta para afastar qualquer ilicitude no fato de a impetrante não ter ajuizado a ação rescisória. Registra-se, a propósito, que o Procurador-Geral do IBAMA, ao contrário do afirmado no relatório, reconheceu o impedimento da impetrante para ajuizamento da ação rescisória, quando em seu depoimento considerou que, entretanto, até por questões de ética profissional, se o procurador passou a ser beneficiário, obviamente não poderia, paralelamente a tal situação, proceder à defesa do órgão, que nos levou, diz o Procurador-Geral, a preparar a ação rescisória e a cautelar inominada incidental em Brasília e remeter à Superintendência do Rio Grande do Sul para o ingresso no TRF da 4ª Região. Rebatendo a acusação de aproveitamento do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função, tipificado no inciso 9 do artigo 117, argumenta que o fato, em suma, de ter sido beneficiário de uma decisão judicial, não a torna aproveitadora do cargo para lograr proveito pessoal, eis que o ato não é seu, mas sim do Poder Judiciário. Ao final, alega que deve ser ponderado que a cassação da aposentadoria que se pretende infligir à impetrante, como sanção disciplinar, é inteiramente desproporcional ao passado de uma servidora pública que dedicou com zelo, dedicação e competência a maior parte de sua vida ao serviço público, quer como funcionária de apoio, quer como procuradora autárquica, sem que tenha cometido qualquer deslize funcional até a sua aposentadoria aos 60 anos de idade. Concedeu-se a medida liminar. Informações da autoridade coatora. As folhas em que se impugna a alegação de ofensa à ampla defesa, expondo-se ainda no despacho de instrução e indiciação, são evidenciados os fatos e indicadas as respectivas provas, proporcionando fácil verificação das imputações e a elaboração da defesa. Em relação às infrações, sustenta-se que, uma vez apuradas a falta e a autoria, a inflição de penalidade passa a constituir dever indeclinável em decorrência do caráter de norma imperativa de que se reveste os artigos 129, 130, etc. Encerra-se a peça informativa com o entendimento de que a justeza da punição que venha a ser aplicada somente será avaliável mediante exame de provas, o que torna o mandado de segurança inadequado para oferecer a prestação jurisdicional pretendida. O eminente relator indeferiu a pretensão com tese com base nos seguintes argumentos. O termo que se vê por cópia, as folhas tais, indicia a impetrante pelo cometimento das transgressões previstas nos incisos 9 e 15 do artigo 117, inciso 4º do artigo 132, combinado com os incisos 1 e 2, etc., do artigo 11. Não há a falar, portanto, no caso de incessamento de defesa, que implicaria nulidade do procedimento administrativo. E no corrente, então, nulidade do procedimento administrativo, lamento divergir do eminente subprocurador-geral, diz o eminente relator, Dr. João Batista de Almeida, que opina pela concessão do ORIT. É que somente com o exame das provas existentes no procedimento administrativo, vale dizer, com o exame do mérito deste, é que poderíamos concluir pela concessão da segurança. E esse exame não pode ser feito no processo do mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos. Com efeito, a comissão de inquérito, diz Veloso, é certo, desqualificou a acusação feita à impetrante de não ter apelado da sentença na ação ordinária X, conforme lhe cabia. Todavia, com base nas provas colhidas, entendeu que a impetrante teria cometido outras faltas constantes do termo de indiciação, que justificariam a pena imposta. Diz Veloso, leia a conclusão do relatório. Honrados com a designação e certos de termos realizado este apuratório imbuídos de espírito de honestidade, imparcialidade e justiça, que devem ser norteadores desses trabalhos, conclui este colegiado, por tudo que foi exposto, que a acusada deve ser julgada pelas infringências. Inciso 1, artigo 116 da Lei 8.112, por não ter sido leal à instituição. Inciso 3 do artigo 116, por inobservar as normas legais e regulamentares. Inciso 9 do artigo 117 da Lei 8.112, por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal e de outrem, em detrimento da dignidade da função. Inciso 15 do artigo 117 da Lei 8.112, proceder de forma desidiosa. Inciso 4º do artigo 132 da Lei 8.112, combinado com os incisos 1 e 2 do artigo 11 da Lei 8.429, improbidade administrativa. Inciso 10 do artigo 132, por ter causado lesão aos cofres públicos. O item 6 terá do membro da Ana Emília Gazel Jorge, voto apartado em razão da discordância
quanto à responsabilidade da acusada pelo prejuízo ao erário. Inciso 13 do artigo 132 da Lei 8.112, pelas transgressões do inciso 9 e 15 do artigo 117 da Lei 8.112. Propõe, assim, caso acatado no julgamento, as tipificações apresentadas, com base no artigo 134 da Lei 8.112, seja cassada a aposentadoria de Alzira de Almeida Pinto, qualificada na portaria inaugural, etc. Também é verdade que houve voto divergente relativamente à falta do inciso 10 do artigo 132 da Lei 8.112, prejuízos advindos da extensão de efeitos da sentença e a aproximadamente 300 servidores do IBAMA. Ao que parece, a divergência não foi integral, porque não se refere o voto vencido às demais faltas relacionadas na conclusão do relatório. A apreciação dessa divergência não prescindiria, evidentemente, do exame das provas colhidas no procedimento administrativo. É dizer, os fatos não são incontroversos. Ora, o requisito fundamental, básico do mandado de segurança, essa é a conclusão de Veloso, é a ocorrência de direito líquido e certo. E direito líquido e certo pressupõe fatos incontroversos, não se admitindo no processo de mandado de segurança dilação probatória. Peço vênia para divergir. Embora afaste a procedência dos argumentos da impetrante quanto à configuração de vícios formais, o parecer da Procuradoria-Geral da República, da Lavra, do Subprocurador-Geral da República, Dr. João Batista de Almeida, afasta pelo menos a existência de falta apta a justificar a pena máxima na espécie. Diz a Procuradoria-Geral da República: explicitou-se na petição inicial do mandamos, e as informações da autoridade coatora não refutam esses dados, que a atuação da impetrante não revelou comportamento eligível à quebra de dever funcional ou prática de ato proibido pela lei. Com efeito, a não interposição de recurso de apelação da sentença concessiva de reajuste remuneratório aos servidores do IBAMA foi justificada pela própria comissão processante, que, em seu relatório final, assentou que entendeu este colegiado, numa última análise, por desqualificar esta acusação por ter reconhecido as dificuldades e circunstâncias que encontrou a acusada ao assumir a chefia da DIAJU, pois quase que à unanimidade todas as testemunhas afirmam que havia uma enorme desorganização, não só naquela divisão, como também, de modo geral, em toda a superintendência. Não havia nítidos controles nem do número de ações, como também para quais procuradores estavam distribuídas. Entendeu-se, portanto, que a impetrante não tinha responsabilidade pelo controle do específico processo que resultou na sentença favorável aos servidores do IBAMA. Da mesma forma, observa a Procuradoria-Geral da República em relação à não realização de assinatura do Diário de Justiça. A acusação de ausência de renovação da assinatura do Diário da Justiça do Estado, por sua vez, liga-se com a reconhecida desorganização do órgão admitida pela comissão processante em trecho acima transcrito. Segundo o relatório final, as folhas 548, houve depoimentos que asseguraram a existência de requerimento pela impetrante de providências para a regularização da assinatura, desconsiderados pela comissão. Senhor presidente, quem tem alguma experiência com a advocacia pública sabe das dificuldades para a organização de um sistema adequado, especialmente nos momentos que se seguiram à promulgação da Constituição de 1988. Não foi por acaso que, neste caso, sucederam-se escândalos com a condenação do poder público a somas absurdas. Esta foi a seara que a atuação grandemente extensa, que teve atuação especialmente expressiva, daquilo que eu tenho chamado estelionato pela via judicial. Propunham-se ações contra entes indefesos, impunham-se cálculos que jamais seriam conferidos. É por isso que alguns segmentos da advocacia envolvidos com crimes sérios, muito semelhantes àqueles noticiados nessa chamada Operação Anaconda, passaram a atuar na advocacia contra o poder público, especialmente contra as autarquias e fundações. Especialmente em Brasília, esses casos parecem ter produzido sócios ocultos evidentes. É que o advogado do interior apostava na capacidade que algum colega mais conhecido pudesse exercer... Ministro, sócios ocultos evidentes não é meio contraditório? Pudesse exercer no âmbito dos tribunais superiores. É famoso um caso de transferência de crédito do Sindicato dos Servidores da FUNASA, Rio Grande do Norte, a um grande escritório de advocacia com 80% de deságio. São expressivos os casos de decisões contrárias à jurisprudência desta Corte,
que somente foram revertidas graças à atuação da Advocacia Geral da União. Por essa razão, também porque as medidas processuais legais e administrativas tomadas no sentido de coartar todo esse quadro de abuso sofreriam críticas, especialmente por parte de pessoas que se beneficiavam desse quadro de desordem, partícipes, às vezes, diretos do estelionato, às vezes na condição até de potenciais sócios ocultos. De qualquer sorte, muitas medidas estruturais foram implantadas na Advocacia Geral da União com a assunção direta da representação judicial de mais de 100 autarquias e fundações, criação da carreira de procurador federal e, com isso, desestruturou-se, em parte, a organização que se dedicava à pilhagem dos cofres públicos. O desaparelhamento da advocacia pública coincide com a explosão das demandas em decorrência de planos econômicos mal-sucedidos. No plano federal, a Advocacia Geral da União somente seria instituída em 94. Se a advocacia pública da administração direta, com suas dificuldades materiais, encontrou alguma solução plausível, é certo que as autarquias e fundações enfrentavam uma situação muito mais crítica. A ausência de controle, a ausência de quadros e falta de gerência específica eram a tônica. Na mesma linha, a Procuradoria-Geral da República, neste processo, desqualificou, por isso, a relevância de outras faltas imputadas à impetrante. Diz a Procuradoria: a questão da ausência de interposição de recurso da decisão judicial que determinou a extensão do reajuste a todos os servidores do IBAMA, aí incluída a impetrante, e não apenas a certo grupo, como vislumbrado pela comissão processante, foi justificado pela impetrante como resultante de determinada linha de interpretação que imprimiu ao termo substituídos, constante da sentença, a abrangência a todos os servidores do IBAMA no Estado de Santa Catarina, por entender os componentes da mesma categoria profissional, aplicando em suporte a esse entendimento o que disposto no artigo 8º, 3 da Constituição Federal de 88. Esse entendimento, segundo os autos, foi externado pela impetrante em um parecer submetido ao Procurador-Geral da Autarquia, o qual acabou por reformá-lo. Tal interpretação não pode ser taxada, diz a Procuradoria, como resultante de má-fé da impetrante, considerando-se que o próprio magistrado prolator da sentença foi quem determinou essa extensão, ao acolher a provocação do sindicato dos servidores. Não se cuida, portanto, de uma alteração de posicionamento promovida pela impetrante, diz a Procuradoria. Desta forma, não se pode concluir com a segurança exigível para uma responsabilização funcional que a impetrante tenha agido diretamente em proveito pessoal e de outrem, ou mesmo com desídia ou improbidade. Estas mesmas razões se aplicam ao despacho transcrito pela comissão processante à folha 547, que dá conta do encaminhamento ao Sindicato dos Servidores de decisão administrativa de exclusão do reajuste dos servidores não relacionados na ação judicial proposta pelo sindicato, no sentido de dar conhecimento aos servidores listados e providência junto aos sindicatos e seus advogados, no sentido de reverter a situação, obedecendo essa decisão judicial. Desse trecho acima reprisado, entendeu a comissão processante que o mesmo serviu de instrução e alerta aos advogados do sindicato, no que a impetrante novamente incidiria nas transgressões de se valer do cargo em benefício próprio de outro, em desídia e improbidade. Ocorre que, mais uma vez, diz a Procuradoria, não se pode extrair tal ilação desse documento. Nota-se efetivamente um aviso inconveniente de sua prolatora, considerando-se a função desempenhada pela chefe da Procuradoria Jurídica da Autarquia. Não há, contudo, qualquer efeito vinculativo ou decisivo em relação ao reajuste perseguido pelos servidores para que se conclua por uma infração punível com a cassação da aposentadoria. Também aqui, digo eu, senhor presidente, resta evidente que, se existiram irregularidades, elas não são adequadas para produzir a decretação da perda do cargo. Tudo situa-se muito mais no contexto da desorganização administrativa que parecia envolver o órgão jurídico da autarquia, por razões já referidas. Por último, a falta de legitimidade da impetrante, no que concerne a propositura de eventual ação rescisória, mereceu a seguinte consideração da Procuradoria-Geral da República.
diz o doutor João Batista nesse trecho do parecer. Finalmente, a falta de ajuizamento de ação rescisória que a comissão processante entendeu como de competência da impetrante fica superada pelo reconhecimento de impossibilidade de atuação externado pelo Procurador-Geral da Autarquia, em seu depoimento, onde se expôs que, por questões de ética profissional, se o procurador passou a ser beneficiário, obviamente não poderia, paralelamente a tal situação, proceder à defesa do órgão, o que nos levou a preparar a ação rescisória, diz o Procurador-Geral do órgão, e a cautelar inominado incidental em Brasília e remeter para ingresso no TRF da 4ª Região. Vê-se, pois, que também aqui não subsiste, digo eu, qualquer fundamento para a conclusão do inquérito administrativo em apreço. Se a própria impetrante era beneficiária da decisão judicial, ou supunha sê-lo, não lhe cabia fazer a defesa do órgão nessa condição. De resto, pelo que tudo indica, a instituição não restou indefesa, porque a própria Procuradoria-Geral da Autarquia incumbiu-se da propositura da cabível e referida ação. É muito expressiva, e eu insisto nisso, do quadro de desmando da instituição, a seguinte passagem que resulta do voto divergente proferido pela senhora Ana Emília Gazel Jorge, membro da comissão de inquérito. Registre-se essa manifestação. Tendo em vista entendimento divergente quanto a esta acusação, tipificada no item 2 do despacho de instrução e indiciação, como incurso nas penalidades do inciso 10 do artigo 132 da Lei 8.112, apresento em apartado meu voto no que se refere aos prejuízos advindos da extensão dos efeitos da sentença a aproximadamente 300 servidores do IBAMA Santa Catarina. Entendo, como os demais integrantes da comissão, que os pagamentos realizados aos servidores contemplados com a extensão dos efeitos da sentença trouxeram prejuízos aos cofres do IBAMA. Aqui não há o que discutir. Entretanto, em que peso o reconhecimento de tais prejuízos, estes não podem ser atribuídos à acusada, mas sim a quem, em velada desobediência à orientação da Procuradoria-Geral, devidamente ratificado pelo então presidente do IBAMA, as folhas 194 do processo administrativo, assumiu fazer tais pagamentos. Os erros e omissões verificados no parecer da acusada já estavam sanados pelo despacho do Procurador-Geral. Contudo, há que se ressaltar que a maior gravidade se observa quando se vê, naquele despacho do seu Procurador-Geral, que alertava para que o pagamento se fizesse apenas e tão somente aos servidores listados na relação de substituídos, ser ignorado e descumprido sem o menor constrangimento. É um quadro, portanto, de caos completo, não apenas na área jurídica. É, no mínimo, inusitado, diz ainda a citada servidora no seu voto, que a decisão proferida pela autoridade máxima da área jurídica do IBAMA, a quem cabe a última palavra nas questões judiciais, mesmo ratificado pelo presidente da instituição, tenha sido descumprida, sem que, para tanto, houvesse algum questionamento. Tivesse aquele despacho sido cumprido em seus precisos termos, a indevida incorporação não se teria efetivado e, consequentemente, não se haveria de questionar tais prejuízos. Eu digo então, senhor presidente, o exame dos documentos constantes dos autos demonstra à saciedade que as faltas imputadas à impetrante não restaram configuradas ou ainda, conforme opina o Ministério Público Federal, se infrações houve, essas não seriam adequadas a justificar uma cassação de aposentadoria. Por outro lado, não parece restar dúvida, tal como se deduz também na manifestação da Procuradoria-Geral da República e do próprio voto divergente do membro da comissão de inquérito, que as falhas apontadas são de natureza fundamentalmente estrutural. Não vislumbro, portanto, controvérsia quanto aos fatos a demandar dilação probatória, o que realmente não seria admissível em sede de mandado de segurança. De fato, o processo administrativo em que se concluiu pela cassação da aposentadoria da impetrante envolvia a apuração de uma série de condutas que, vistas em seu conjunto, podem aparentar alguma complexidade. Mas daí não se pode dizer que há controvérsia quanto às questões de fato que, penso, estão todas postas nos autos, dispensando qualquer dilação probatória. Não vejo, assim, qualquer razão para remeter a impetrante para as vias ordinárias. Nesses termos, o meu voto é pela concessão da ordem, com a desconstituição do processo administrativo disciplinar, tendo em vista a não comprovação da prática pela impetrante de infrações funcionais que justifiquem a cassação da aposentadoria. Ministro Veloso. Senhor presidente, no meu voto, eu deixo expresso que a comissão de inquérito desqualificou a acusação feita a impetrante
de não ter apelado à sentença na ação ordinária número tal, conforme lhe cabia. Realmente esta acusação foi desqualificada. Todavia, senhor presidente, com base nas provas colhidas no inquérito administrativo, esta mesma comissão entendeu que a impetrante teria cometido outras faltas constantes do termo de indiciação que justificariam a pena imposta. Assim, a conclusão do relatório, que aliás foi lealmente lido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, permite-me, entretanto, voltar ao tema, porque há um leque de faltas que a comissão aponta como comprovadas. Honrados com a designação e certo de termos realizado este apuratório, imbuídos do espírito de honestidade, imparcialidade e justiça que devem ser norteadores desse trabalho, conclui esse colegiado, por tudo que foi exposto, que a acusada deve ser julgada pelas infringências. Primeiro, inciso 1 do artigo 116 da Lei 8.112, não ter sido leal à instituição. 2, inciso 3º do artigo 116 da Lei 8.112, por inobservar as normas legais e regulamentares. 3, inciso 9º do artigo 117 da Lei 8.112, por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal e de outro em detrimento da dignidade da função pública. 4, inciso 15 do artigo 117 da Lei 8.112, proceder de forma desidiosa. 5, inciso 4º do artigo 132 da Lei 8.112, combinado com os incisos 1 e 2 do artigo 11 da Lei 8.429, improbidade administrativa. 6, inciso 10 do artigo 132 da Lei 8.112, por ter causado lesão aos cofres públicos. E desse mesmo relatório consta que o item 6, inciso 10 do artigo 132, por ter causado lesão aos cofres públicos, voto apartado, vencido, em razão de discordância contra a responsabilidade da acusada pelo prejuízo ao erário público. Aí houve um voto divergente no seio da comissão. E mais, inciso 13 do sétimo, inciso 13 do artigo 132 da Lei 8.112, pelas transcrições dos incisos 9º e 15 do artigo 117 da Lei 8.112. Propôs assim, então, a comissão seja cassada a aposentadoria de Alzira de Almeida Pinto, qualificada, etc., etc. É verdade, disse eu no meu voto, que houve voto divergente relativamente à falta do inciso 10 do artigo 132 da Lei 8.112. Houve. Prejuízos advindos da extensão dos efeitos da sentença a aproximadamente 300 servidores do IBAMA. Ao que parece, a divergência não foi integral, porque não se refere o voto vencido às demais faltas relacionadas na conclusão do relatório. Somente nesta parte. A apreciação dessa divergência, evidentemente, não precidiria do exame das provas colhidas do procedimento administrativo. É dizer, os fatos não são incontroversos. Basta a divergência para se notar, para se verificar que ou se acolhe essa divergência sem mais, ou há de se procurar nas provas postas no inquérito administrativo que a divergência tem razão. E digo, então, disse eu, a apreciação dessa divergência não precidiria, evidentemente, do exame das provas colhidas do procedimento administrativo. É dizer, os fatos não são incontroversos. Ora, o requisito fundamental básico do mandado de segurança é a ocorrência de direito líquido e certo. E direito líquido e certo pressupõe fatos incontroversos não se admitindo no processo de mandado de segurança de ação probatória. Menciono jurisprudência da Casa e digo que a espécie somente encontraria solução nas vias ordinárias, onde todas essas questões fáticas poderiam ser examinadas em juízo. E é por esse motivo que indeferi o RIT e mantenho o meu voto, senhor presidente. Ministro Eros Grau. Ainda que me impressione muito
a alusão ao princípio da proporcionalidade, que eu leio como princípio da equidade. Eu vejo a proporcionalidade como um novo nome da equidade. Eu creio que a questão da divergência é incisiva, e eu acompanho o voto do ministro Carlos Veloso. Ministro Joaquim Barbosa. Eu também acompanho, senhor presidente, por entender que, não se tratando de fatos incontroversos, não vejo como, em mandado de segurança, possa o tribunal se substituir à comissão de inquérito que examinou de forma minudente todos esses fatos. E, por essa razão, eu também denego a segurança, sem prejuízo de recurso às vias ordinárias. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, embora me pareça difícil comportar no objeto da segurança um pedido de anulação de processo administrativo, que no caso concluiu pela cassação da aposentadoria da impetrante, eu acho que ela conseguiu, no próprio mandado de segurança, deixar claro que não estava à frente da causa, cuja defesa, digamos, insuficiente, deflagrara todos aqueles dispositivos invocados na comissão processante. Ou seja, variação em torno de um tema só. Todas as acusações decorrem do fato de a impetrante não se haver desincumbido do procuratório judicial com correção. Entretanto, no mandado de segurança mesmo, isso ficou claro, que não era ela que estava à frente do processo como procuradora. Por isso, com essa consideração, eu peço ver no eminente relator. Olha, eu estou lendo aqui, a impetrante nunca funcionara nesse processo como procuradora autárquica. E isso a própria comissão entendeu que se devia à desorganização. Isso, exatamente. E a outra foi o problema da extensão a todos os servidores de benefício da decisão favorável do mandado de segurança. E aí, parece que a prova é incontroversa de que ela não estava impedida, porque beneficiária, a questão foi assumida pela Procuradoria. Foi assumida pela Procuradoria. Esse é um dos itens. O resto são capitulações. Mas tudo se resume a isso. E o mais são falhas estruturais imputáveis. Mas são só esses São fatos? residuais. Supõe a prova dessas. Basicamente isso. Ela não se insurgiu com a veemência bastante, a extensão, né? E o resto era a apelação. E o ministro Marco Aurélio até lembrava agora que esses fatos se reproduziram, de certa maneira, porque havia um consenso no âmbito dos tribunais, no sentido da concessão, quanto ao mérito, especialmente, nós estamos discutindo fundamentalmente o plano Collor, 84,32, que só depois foi revertido pelo Supremo Tribunal Federal. No tribunal mesmo, ao julgar o mandado de segurança, nós tivemos votos divergentes, né?